Fala investidor, como que vocês estão? Tudo na paz, tudo certinho? Eu espero que sim. E esse vídeo aqui hoje ele é basicamente para mostrar a minha segunda meta, né? Segunda meta batida e minha carteira de investimento, que eu ainda não mostrei aqui no canal. E a ideia é basicamente essa, mostrar ali meus ativos e tudo mais, dar uma passada rápida para que todo mundo fique aí ciente, né? Como que tá a minha carteira hoje. Como o intuito desse canal é mais para um documentário, né? Documentar a minha trajetória nos investimentos. A gente vê agora, daqui a pouco a gente vê os próximos aportes e vai vendo como que tá o rumo da carteira, né? Então, sem muita enrolação, né? Vamos pro vídeo aí. Eu quero mostrar os dividendos que eu recebi e a segunda meta batida aí, que foi na questão de patrimônio, né? Então, ó, aqui, né, no painel do investidor 10, aqui é basicamente onde eu faço a consolidação da minha carteira, ou seja, todos os ativos que eu tenho em qualquer outra corretora, né, para não ficar, abre a corretora X, Y, Z, para estar olhando cada um. Aqui eu faço a consolidação de todos os meus ativos, certo? Então, vamos lá. Hoje eu tenho um valor aplicado aí de 5.146. Esse aqui já é o primeira meta, né? No caso, essa daqui seria a segunda, porque a primeira foi uma meta de dividendos, tá? Mas vamos chegar lá. Hoje, o meu saldo bruto é 5.073. Aí aqui tem a variação de 1,42. Essa variação muita gente vai levar em consideração achando, tô perdendo dinheiro e tudo mais. Mas esse aqui não seria a questão do 1,42, isso aqui significa a variação da cota. Como você recebe dividendos de fundo imobiliário, de ações e tudo mais, você tem que pensar olhando para a rentabilidade, certo? Então hoje, minha rentabilidade ela tá em 20%, 20,12%, certo? E aqui diz basicamente o que, ó, utilizando a rentabilidade ponderada, este método permite ver a rentabilidade da carteira excluindo distorções causadas pelos aportes ou retiradas. Considera o pagamento de dividendos, certo? Então, né, para resumir bem rápido, você nunca deve pensar na sua carteira como olhando para o lado da variação, tô perdendo dinheiro. Beleza, tu tá perdendo dinheiro ali na questão da variação da cota. E como é renda variável, essa cota ela pode subir, tu ter uma variação positiva ao longo do tempo, né? Dependendo dos teus investimentos, se for bem alocados, ou cair, né? Vai depender de como esteja o cenário hoje da economia. A gente sabe que fundo imobiliário hoje tem uma queda justamente por conta da taxa Selic, certo? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai explicando aqui e vocês vão tendo um entendimento melhor. Então, sempre olhar pelo lado dos dividendos, porque os dividendos contam. Você vai receber esses dividendos e vai reinvestir eles de novo. Então, tem que contar os dividendos. E ali seria a rentabilidade real, né? Juntando a variação junto com os dividendos, beleza? E aí, dito isso, minha carteira hoje ela tá alocada assim, ó. 25% em ações, 3% aqui basicamente, né, em renda fixa. Essa renda fixa aqui ela vai aumentar, tá? Porque eu tive que tirar algumas coisas para questões pessoais e tudo mais, e reserva de oportunidade também. Minha renda fixa é mais para isso. Aqui eu tenho quase 5% aí, 4,5% aí em cripto, 7% em ETF e 59, quase 60, né, em fundo imobiliário. Eu não quero passar de 60, porém eu quero minha estratégia ali é deixar pelo menos 55 ali de investimento em fundo imobiliário, porque os fundos imobiliários eles me geram uma renda passiva e aí eu tenho um fluxo de caixa, né, para alocar, para investir mais, na verdade. Então, basicamente é isso. Com o passar dos tempos, esse questão aqui de fundo imobiliário vai cair um pouquinho, para mim deixar aqui mais um pouquinho em ações e mais um pouquinho em renda fixa. Essa é a minha estratégia, mas inicialmente seria deixar uns 55% em fundo imobiliário. E aí, dito isso, aqui vem minha escadinha, né, de investimento e tudo mais. Cheguei aqui, ó, 5.073, né, que seria esse patrimônio aqui, saldo bruto. Esse aqui, se eu vendesse todas as minhas ações hoje, eu pegaria ações, fundo imobiliário, todos os meus investimentos, né, eu pegaria esse valor aqui de 5.073. Entendido até aqui, beleza. Basicamente, a gente vem aqui para essa outra parte, né, que é a parte onde vocês olham meus ativos, sabem onde eu invisto e tudo mais. Então, hoje eu tenho aqui 8 ações. A minha ideia aqui, pelo menos, ter no mínimo, ali, acho que no máximo, eu acho, 10. Não quero passar muito disso, para também não ficar muito pulverizada. Mas isso aí vai depender também do mercado, como que o mercado está se comportando e tudo mais, na questão dos preços e o que eu ver que faz sentido eu entrar, certo? Então, hoje aqui eu tenho 25 cotas do Banco Brasil. Hoje uma cota custa aí 28,18, né? Então, meu preço médio é 25, eu tô com uma variação de cota de 11,8, certo? E aí eu tenho R$700 investido, é a minha maior posição aqui em ações. E aqui eu tenho outras empresas. E aí assim, eu optei por essas ações porque essas ações, elas são setor perene, né? O que seria setor perene? Setores que são indispensáveis na população hoje. Banco, saneamento e energia, principalmente, né? E tem seguridade, né? Questão de seguros. Então, Caixa Seguridade e BB Seguridade. Um é da Caixa, já diz o nome, e o outro é do Banco do Brasil, certo? Aí aqui eu tenho 2 de saneamento e 2 de energia, né? Questão que a gente não vive sem energia, a gente não vive sem saneamento, a gente não vive sem banco e a gente não vive sem seguro. Quer dizer, algumas pessoas não vão prezar por esse lado do seguro, né? Mas a grande parte sim. E aí, né, para contextualizar também, aí no caso, minhas ações hoje somam um total aí de R$1.290, uma variação positiva de 8,7. Chegou um período, acho que um mês, 2 meses atrás, isso aqui tava menos
3, -4, tava oscilando ali naquela faixa, mas aí as ações começaram a subir muito e tudo mais, e aí cheguei a essa variação positiva. Aqui vindo para os fundos imobiliários, hoje eu tenho 10, minha ideia aqui é deixar pelo menos uns 15, né, uns 15 fundos imobiliários. A gente vai comprando baseado no que tá bom, no que tá descontado, no que apresenta bons resultados, né, podemos dizer assim. Então hoje eu tenho aqui 2 de shopping, que seriam esses dois. Aqui eu tenho de galpões logísticos, a XPLG, esse aqui é galpão logístico, o HGLG também e o HSLG também. Aqui eu tenho 2 fundos de papéis, né, e aqui seria o queridinho de todo mundo, o MXRF11, tem 25 cotas, e aqui tem o KNSC, que seriam de papel também, ou seja, fundos atrelados a dívidas, né? Então, assim, eles emprestam dinheiro para outras empresas que querem comprar imóveis e tudo mais, então eles fazem esses empréstimos, e aí por isso significa fundo de papéis, né, que é atrelado a dívidas. E aqui também eu tenho o GTWR, que seria de laje corporativa, aluga para escritório, basicamente é isso. E aqui tem o Bitcoin. O Bitcoin hoje a gente já sabe, né, não precisa, dispensa apresentações. Eu antes investi em Ethereum, porém como o Bitcoin ele tem aquela questão de valorizar mais fácil e tudo mais, também cai muito fácil também, teve uma quedinha aí esses dias, mas ele sempre tá subindo, né? Então, para você ver, a variação dele hoje tá aí 6,93, minha rentabilidade é 2%. E porque eu fui comprando também, todo jeito eu tô investindo, pouco eu invisto, né? Então, como eu compro ele também, do jeito que ele tá aqui agora eu compro, o preço médio ele vai aumentar um pouquinho. Então, a gente vai sempre, eu vou comprando, não deixo de comprar de forma alguma, se ele tá subindo, se ele tá caindo, porque me arrependo de não ter comprado muito antes, né? As pessoas viram aí o boom que deu o Bitcoin, então eu não, mesmo assim eu não deixo de investir hoje. Eu prefiro correr esse risco de investir agora e desvalorizar, né? Que pode acontecer, mas é bem provável que não. Mas eu prefiro correr esse risco do que não investir, eu ver ele valorizar e eu não ter entrado. Então, basicamente é isso. E hoje, minha exposição em dólar é nesses 2 ETFs aqui. Não invisto assim, uma empresa separada e tudo mais, eu invisto aqui no ETF, que é um conjunto dessas empresas, né? Então, hoje eu tenho aqui R$359, daí esse total aqui, basicamente, em dólar, certo? A gente sabe que o dólar, sobe, desce, e a gente sabe que o dólar é a moeda mais forte aí mundialmente, né? E aqui seria minha renda fixa. Eu invisto hoje no CDB do Santander. É pouco minha renda fixa hoje, porém, porque eu tive que tirar algumas outras vezes aí, questões de emergência ou então alguma coisa de oportunidade mesmo. Mas assim, vou investir, né? Voltar a investir novamente, porque eu quero construir essa reserva de emergência, justamente pelo nome, né? Reserva de emergência, às vezes a gente tá com alguma coisa que aparece de surpresa e a gente não tem de onde tirar. Então, para até vender os meus ativos e tudo mais, leva 2 dias para cair na conta, se for final de semana já era. E aqui eu posso usar resgatar a qualquer momento. Então eu vou investir, dar um foco bem aqui nessa renda fixa para que ela fique agradável, né? E que eu possa ter essa segurança em qualquer eventual emergência aí. Bom, essa é a minha carteira, primeira vez, né, que está sendo apresentada aqui. Não é um valor assim, que tá investindo 50 mil, não, mas isso aqui é uma construção que eu vou construir ao longo do tempo aí. Daqui a pouco a gente chega em 100, 200, 500 mil, 1 milhão. Hoje eu tenho uns 5 mil, seria a segunda meta, né, que eu alcancei. Inclusive vou até mostrar aqui para vocês as minhas metas. Aqui a gente tem como configurar, né, metas. E você vai ver na barrinha o crescimento dela, como que tá, quanto tempo falta. E aí eu conquistei aqui minha primeira meta, né, nesse mês. Era para ter conquistado muito antes, mas como eu fui tirando o dinheiro da minha reserva de emergência, isso foi atrasando um pouco. Teve um mês que eu também não investi e tudo mais, mas enfim. Mas conquistei. Alcancei, né? Podemos dizer assim. Então, é gratificante demais conseguir a primeira meta. E aqui ele dá uma previsibilidade, né? Quando eu vou alcançar essas outras aqui, ó. Então, em outubro de 2025, esse ano, né? Chegaria em 10 mil e assim sucessivamente. Aqui a gente vai calculando basicamente retorno, né? Que você quer anualmente e também nos aportes que você vai fazendo. Ele vai botando uma previsibilidade aqui, mais ou menos, uma estimativa, na verdade, né? De quanto que você vai conseguir alcançar esse patrimônio. E aqui chega a parte dos proventos, né? Que aqui é a parte mais, assim, acho que é a mais satisfatória, eu acho, que é você ver os proventos pingar na tua conta todo mês. E como eu falei que os 5 mil foi a minha segunda meta, eu tinha primeiramente a meta, né, de bater R$20 de fundos imobiliários, né? De proventos de fundos imobiliários. Então, quando foi aqui em dezembro, aqui só puxando, filtrando aqui, tá aqui em cima eu consigo filtrar. Em dezembro, eu consegui 19. Foi por pouco eu não consegui os R$20. E aí chegou aqui em janeiro, né? Quando eu já comprei os fundos aqui, que a gente compra em um mês, recebe no próximo. Então aqui foi 19, quando foi no próximo mês, eu consegui aqui alcançar a minha primeira meta. E aí foi nesse ano, ou seja, comecei em janeiro já com o pé direito, né? Então eu consegui a primeira meta e aqui a gente vai seguindo. Esse mês de março foi R$26 só em fundo imobiliário. Esse dividendo é previsível, ou seja, eu sei que eu vou receber todos os meses. Esse é o meu foco aqui no canal, na minha carteira, né? Tanto faz. É construir uma carteira de investimento por longo prazo que me gera uma renda passiva para que eu não tenha mais que, se eu quiser, quando eu quiser me aposentar, na verdade, né? Quando eu for me aposentar, eu tenho essa renda passiva que vai estar me gerando esse capital aí todo mês em que eu preciso trabalhar. Então é basicamente isso. 26, aqui
quando eu investir esse mês, vai ser um pouquinho, né? Porque eu vou investir muito ali, a maior parte em renda fixa, né? Do meu aporte esse mês vai ser mais em renda fixa, mas para ir balanceando a minha carteira justamente por isso, porque eu não quero ela muito desbalanceada, para não ficar muito exposto a um tipo de ativo e acabar dando alguma reviravolta na economia e isso me prejudicar. Então, não é por certo. Você também deve fazer isso, diversificar e também rebalancear a tua carteira em períodos que sejam ali convenientes, né? E assim, eu tenho uma meta bem ousada aqui para chegar aqui em dezembro, chegar a R$100 de dividendos só de fundos imobiliários, porque, como eu falei, é uma renda que vai cair todo mês. Então, eu sei que todo mês eu vou receber aquele 100 e junto com os próximos aportes, os próximos dividendos, né? Então, R$100 é garantido que vai estar caindo. Mas, creio que eu não vai chegar. Vou tentar, tô trabalhando para isso, né? A gente vai tentando aumentar os aportes para que consiga chegar aqui aos R$100. Porém, o que chegar aqui em dezembro, se eu chegar com 50, com 60, com 70, eu acho que pelo menos R$50 eu chego aqui, no mínimo. A ideia é chegar em 100, bater essa meta de 100. Porém, vamos ver, né? Vamos ver se dá. A ideia é essa. Mas, e aqui mostra, né, os dividendos, a escadinha. Essa escadinha aqui é prazerosa demais. Quando você abre aqui, tá doido. Você olha aqui, ela vê só ela em crescente. E aí, né, mostrando no total, eu recebi aí no total R$181,31. Então, peguei daqui. Aqui eu tinha um fundo imobiliário. Aí aqui também eu não investi aqui, até aqui, aqui. Aqui foi quando eu comecei a investir mesmo valendo, ó. De abril, maio, e aí eu comecei junho. E aí fui investindo certinho, tá? E aí cheguei aqui e em março, né, meus dividendos de março foi R$42,89. Por quê? Porque tá puxando tudo aqui. Esse aqui não é uma coisa mensal, esses R$42. Por quê? Porque as ações elas não pagam mensalmente. Então, por isso que eu opto muito pelos fundos imobiliários, gosto muito por essa questão. Esse fluxo de caixa, essa previsibilidade, né? Então, aqui as ações pagou porque justamente, ó, foi muito, ó, o Banco do Brasil paga bem, ó. Então, eu tenho 25 cotas, foi juntando, né? Então, teve Klabin aqui e BB Seguridade. Então, essas ações aqui levaram muito meus dividendos esse mês para o alto, né? Tanto é, ó, que em ações aqui eu recebi só R$16. Então, o fundo imobiliário foi 26. Então juntou tudo e deu esse total aqui de R$42,89. E assim, a minha carteira foi apresentada, né? Então daqui para frente vão ter apresentação, né? Atualização da carteira. Cada mês eu quero trazer aqui vídeo da atualização da minha carteira para esse canal, para que vocês também, talvez até inspirar vocês a investir e tudo mais, para vocês verem o crescimento do meu patrimônio ao longo do tempo. Espero que eu esteja fazendo aqui esses vídeos por muito e muito tempo. E para isso, eu peço aí encarecidamente o seu like e se inscrever no canal, porque isso me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdo e tudo mais, até conteúdos mais aprofundados, para que te ajude nessa jornada dos investimentos, certo? Deixa também o teu comentário, me fala aí se você investe, se tem vontade de investir, qual a tua dificuldade de investir, porque até consigo te ajudar em alguma forma aí nos comentários mesmo. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, né? Mais uma vez pedindo, porque é de graça e não cai a mão. E é isso. Até o próximo vídeo e até mais!